pressão extrema, é uma pressão que às vezes nos dá um desgaste. E as pessoas mais preocupadas, as pessoas mais tensas, mais nervosas, chegam a passar mal. Chegam a sentir, ou começam a sentir como se elas estivessem com o problema que estão ouvindo. E começa a doer o corpo, começa a dar tontura, começa a se sentir mal, não quer comer, não consegue dormir. A preocupação vai tomando conta da gente. E nós vamos esquecendo que o nosso objetivo nessa terra é adorar a Deus. Nós vamos esquecendo que o nosso objetivo nessa terra é a evangelização. Nós só estamos aqui ainda porque tem que evangelizar. Nós só estamos aqui ainda porque tem que pregar a palavra, tem que insistir, tem que levar a palavra e falar a tempo e fora de tempo. Eu concordo com todos esses cuidados que nós temos que tomar. E eu mesmo tenho tomado. Mas nós não podemos deixar que a preocupação tome conta da nossa vida. Nós não podemos cair naquela situação de que nós não vamos fazer nada, não vamos a lugar nenhum e começamos a abrir mão das nossas atividades diárias, das coisas que nós estamos fazendo, que nós deveríamos estar fazendo, principalmente na casa de Deus, principalmente na obra de Deus, e não estamos fazendo. Estamos acomodados, meio que nos acomodamos na tempestade. E esse é um grande problema. Eu não sei quanto a vocês, mas eu gosto muito de ler e de ver filmes, documentários, tentar de alguma forma ver como os outros pensam, entender como as outras pessoas estão entendendo as coisas. E uma coisa que eu tenho percebido é que em momento de crise, em momento de epidemia, de pandemia, nós não podemos nos acomodar. Porque o comodismo vai trazer até você a desgraça. A pessoa acomodada, ela se acomoda até na tempestade, até na praga. O acomodado, ele se acomoda até no meio de um tufão, no meio de um maremoto. Ele é acomodado, ele vai ficando, ele vai deixando. E nós não podemos cair nisso. Nós temos que ter as nossas mentes focadas na pessoa de Cristo. Nós temos que entender que nós estamos vivos para cumprir a nossa missão com Cristo. Porque como nós cantamos no começo hoje, por Ele, por meio dEle, para a glória e para a honra dEle, é que são todas as coisas. Nada seria se não fosse para a honra e glória de Deus. Porque não é para nós que nós fazemos as coisas, senão nós fazemos as coisas para Deus. Porque para nós não tem sentido. Os que fazem para si mesmo, eles já recebem a sua glória agora, na terra, aqui. Recebem os aplausos, ô, sugoi, ele é o cara. Recebem os tapinhas nas costas, isso, continua assim. Recebem os bônus, os presentes, as vantagens financeiras. E vão recebendo. Mas quando nós fazemos para Deus, talvez a gente não receba nada aqui. Mas nós estamos fazendo aquilo que nós fomos chamados para fazer. De que vale você ser chamado para fazer uma coisa e fazer outra? O seu chefe não vai ficar feliz com você. De que vale um soldado entrar na guerra e não querer guerrear? O general vai ficar muito bravo com ele. De que vale um nadador entrar na água e não querer nadar? De que vale uma pessoa se converter, aprender, estar na igreja e não querer discipular? Não querer evangelizar, não querer ir para o culto, não querer orar, não quer levar um folheto, não quer falar com ninguém, não quer fazer nada na obra, fica ali que nem um crente 007, fica ali agente secreto de Cristo, escondidinho dentro da igreja, ninguém sabe que ele é crente, e quando alguém sabe ele fala, não se preocupe, eu sou igual a você, não sou diferente não. Isso tem sido uma tristeza. Nesse momento de crise, a gente pode ver isso mais claro, com mais clareza.
Nesse momento de crise, a gente pode ver um certo egoísmo, um certo excesso de preocupação e de necessidade comigo mesmo, esquecendo-se dos outros, esquecendo-se da obra, esquecendo-se da casa de Deus, esquecendo-se daquilo que nós somos chamados para fazer. Por favor, tem um versículo de Romanos capítulo 10, do 9 ao 15. Coloque, por favor, na tela. É o nosso tema desse ano. O tema não mudou. O tema não vai mudar. O tema até o final do ano vai ser o mesmo, porque é aquilo que Deus espera de nós. Como igreja do Senhor, é isso que Deus espera de nós. Como igreja do Senhor, nós não podemos pensar que Deus está esperando outra coisa, ou que Deus se agrade de outras coisas. Desde o 9. Tem desde os 9? Não, tem o 13. Não tem o 9? Então deixa eu pegar aqui. Romanos 10, verso 9. A palavra 9. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Aí vamos para o 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmãos, prestem atenção que a Bíblia não mudou. A Bíblia não mudou. Não mudou por causa do vírus. Não mudou por causa da crise. Não mudou por causa que você está com medo. Não mudou porque você está preocupado. Não mudou a Bíblia porque está todo mundo se escondendo. Ou porque está todo mundo aparecendo muito. A Bíblia não mudou. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que confessar o Senhor. Veja o 9. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se você fala de Jesus para a pessoa e ela aceita e confessa, ela é salva. O nome dela é escrito no livro da vida. E nós, às vezes, estamos preocupados com o que vamos comer, com o que vamos beber. Estamos preocupados com o que vamos vestir. Estamos preocupados com o nosso trabalho, com o zangueô. Estamos preocupados com as nossas finanças. Enquanto as pessoas estão morrendo e caminhando em direção ao inferno. É isso que está acontecendo. É triste falar isso. É triste. Na verdade, é doloroso falar isso. Mas é o que está acontecendo. Eu vou mostrar para vocês um jovem, hoje na Bíblia, que ele não fez o que a igreja do Senhor Jesus está fazendo hoje. Ele fez muito ao contrário. Quem já ouviu falar de André? André é bíblico, gente. É apóstolo. André. Vamos falar sobre o André hoje, ok? André é nome bíblico, não é só Judas, Bartolomeu, Barnabé. André também é. Apóstolo, mártir, patriarca de Constantinopla,
nasceu no primeiro século em Betsaida, na Galileia, no Império Romano. Morreu mais ou menos nos anos 60, com 60 anos de idade, mais ou menos. Ele talvez estivesse em um lugar que chamava Padras, na Acaia, também ainda no Império Romano. Ele é venerado ou adorado ou reconhecido por toda a cristandade. Tem uma igreja em Patras que se chama Igreja de Santo André. E dizem que é lá que está enterrado o corpo dele. A festa litúrgica da comemoração do dia de Santo André é 30 de novembro. Como ele morreu? Ele morreu em uma cruz decussata, ou seja, uma cruz em forma de X. E depois ele é, no mundo católico, padroeiro da Escócia, da Ucrânia, da Romênia, da Rússia, da Grécia, da Sicília, e é patriarca de Constantinopla. É um homem muito conhecido, extremamente conhecido. Santo André, ou André, o apóstolo. Em grego, esse nome vem de Andreas, conhecido na tradição ortodoxa como Protocletos, ou seja, o primeiro a ser chamado ao apostolato. Apóstolo cristão e irmão de Pedro. Irmão de Pedro. O nome André, do grego Andreas ou Andreia, que significa hombridade ou coragem. Como diversos outros nomes gregos, parece ter sido comum entre os judeus no século 2 e 3 a.C. Não tem registro de qualquer nome hebraico ou aramaico para André. De acordo com Hipólito de Roma, ele pregou na Trácia e sua presença em Bizâncio também é mencionada no apócrifo Atos de André, escrito no século II. Essa diocese se desenvolvera e acabara por se tornar o patriarcado de Constantinopla. André é por isso considerado o fundador dessa igreja. Você já tinha ouvido falar de André? André é tudo isso. André é tudo isso que nós estamos falando. Referências sobre André nos evangelhos. O Novo Testamento registra André, era irmão de Pedro, do que se pode concluir que também era filho de Jonas ou João. Mateus 16, 17, João 1,42. Nasceu em Betsaida, à margem do mar da Galileia. Tanto ele como seu irmão Pedro eram pescadores de profissão. Segundo a tradição, Jesus teria chamado eles para serem pescadores de homens. Em grego, haleis anthropo, pescadores de homens. André também teria ocupado a mesma casa de Jesus no início da vida pública de Jesus, em Cafarnaum. O Evangelho segundo João conta que André era discípulo de João Batista. E através do testemunho de João Batista, André e João, o evangelista, seguiram a Jesus. André imediatamente reconheceu Jesus como Messias e apressou-se em trazer o seu irmão. A partir daí, se tornaram discípulos fiéis de Jesus. Numa ocasião posterior, antes do derradeiro chamado ao apostolato, passaram a ser companheiros mais íntimos e abandonaram todos os seus pertences para seguir a Jesus. André é mencionado nos evangelhos como estando presente em diversas e importantes momentos da história de Jesus, como sendo um dos discípulos mais importantes. André. Já tinha ouvido falar de André? Tudo isso que nós falamos. Talvez um dos discípulos mais importantes. Os discípulos mais importantes estavam ali no meio de Jesus e os mais importantes, um deles era André. E André era pescador, um cara comum, uma pessoa comum como você e eu.
E André foi chamado pelo Senhor Jesus para ser pescador de homens junto com o seu irmão Pedro. Mas olha que interessante, André já era discípulo de João, o Batista. E João, quando em um determinado momento Jesus vai passando, João fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O André saiu atrás de Jesus. Foi seguir Jesus. E o texto sagrado diz que imediatamente ele reconheceu que Jesus era o Messias. E imediatamente ele foi buscar o seu irmão. Consegue perceber? Imediatamente. Imediatamente ele vê que Jesus é o Messias. Imediatamente ele vai buscar o seu irmão. Ele não se acomoda. Ele não espera um pouco. Ele não dá um tempo. Ele não vai trabalhar um pouquinho. Ele não vai descansar um pouquinho. Ele não vai passear um pouquinho. Ele não vai jogar game um pouquinho, se divertir um pouquinho. Ele imediatamente vai trazer o seu irmão. Porque ele encontrou o Messias. O que o pastor Cão falou para vocês aqui em um dos estudos? Quando você ganha uma coisa que é boa demais, você tem prazer em mostrar para os outros. Você ganha um relógio, um Rolex de ouro, você põe no braço e anda assim. Você ganha brincos, você põe os brincos na orelha e anda assim. Você ganha um carrão, você entra na sua nave espacial e anda com o seu carrão. Mas você aceita Jesus, recebe a salvação e não fala para ninguém. Esconde, guarda. Para você, é seu. André não fez isso. André foi buscar seu irmão. Aí, veja aonde eu quero chegar. Paulo escreveu mais da metade do Novo Testamento. Tá certo? Tá certo? Tá certo? Paulo escreveu mais da metade do Novo Testamento. Se você não quiser considerar Hebreus, então ele escreveu a metade. Tá bom. João batizou Jesus. João batizou Jesus. Tiago foi o dirigente da primeira igreja de Jerusalém. Quem era o dirigente da primeira igreja de Jerusalém? Tiago. Barnabé. Barnabé discipulou João Marcos, que escreveu o que provavelmente é o primeiro evangelho sinóptico, o livro de Marcos. Quem discipulou Marcos? Barnabé. Quem escreveu o primeiro evangelho? Marcos. Sem falar que Barnabé contribuiu no discipulado de Paulo. Ninguém confiava no Paulo, no Saulo. Ele falou: vem cá que você vai ser meu companheiro, eu vou te discipulando. Paulo passou na frente, mas foi Barnabé que começou. Não podemos tirar isso de Barnabé. Filipe fez coisas maravilhosas. Estevão, o primeiro mártir. Ainda antes de ser martirizado, ele perdoou os seus inimigos, os seus algozes. E aí nós temos Timóteo, Tito. Depois desses vem outros nomes importantes, mas aparece lá no fundinho da sala o André, que não escreveu livro nenhum, que talvez não batizou ninguém, se batizou não foi registrado, que não foi mencionado na Bíblia mais do que 5 ou 6 vezes, e ainda quando mencionado, ainda era colocado como André, irmão de Pedro. Sabe, aquele negócio que você é o João, o filho do Zé. O João, o irmão do Mané. André, irmão de Pedro. Mas o André não estava preocupado com isso. O André não estava preocupado com tapinha nas costas. O André não estava preocupado com palmas. Ele não estava preocupado com dinheiro. Nem com trabalho. Ele largou o trabalho dele para fazer a obra. Ele largou os pertences dele para ir morar com Jesus. André somente queria fazer a obra, tanto é que olha qual foi a atitude de André. O que André faz? Ele reconhece imediatamente que Jesus é o Messias e ele vai trazer o seu irmão.
Eu não anotei o versículo, mas é João capítulo 1, 41. Abra para ver. João capítulo 1, 40. 40. Sí. 1:40. João 1, 40. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguiu Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, e o levou a Jesus. E Jesus, tendo olhado para ele, disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. O André fez o que dava para ele fazer. Ele fez o que estava no alcance dele. Ele foi e trouxe o seu irmão. Se nós lemos um pouquinho antes, foram e viram onde estava Jesus morando e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a 10ª hora. E aí fala que era André, irmão de Pedro. André ficou o dia ouvindo Jesus falar. André ficou lá prestando atenção o que ele estava falando. E quando André falou: não, aqui é o Messias, ele vai e fala: Pedro, achamos o Messias, vem conosco. E o Pedro vai, porque o Pedro também tinha esse ardor no seu coração. Pense nisso. Pense que às vezes está faltando só você ir chamar. Às vezes está faltando você ir dizer: olha, eu sei quem salva, eu sei quem é o Messias. Eu posso te levar até ele, e ele tem palavra de vida, de restauração. Ele pode te curar, ele pode te restaurar, ele pode te dar vida eterna. Vem, vamos lá, eu vou te levar aos pés de Cristo. A pessoa vem, aceita Jesus. O nome dela vai ser escrito no livro da vida. E ela passa de morte à vida. Ela passa das trevas à luz. É importante nós estarmos com essa intenção no nosso coração. De que vale a sua vida, de que vale você viver se não for para servir a Cristo. Pense um pouco. Analise a situação que você tem vivido. Por que é que nós vivemos? Para quê? Para ganhar dinheiro? Quanto dinheiro você vai levar quando você morrer? Você vive para quê? Para juntar coisas? Para quê? Quantas coisas você vai levar quando morrer? Você vive para quê? Para agradar pessoas? Essas pessoas que você está querendo agradar não estão nem aí para você muitas vezes. Vivemos para quê? Por quê? Qual é o objetivo da nossa vida? Se não for para servir a Deus, por que nós vivemos? Se não é para servir a Deus, a vida não tem sentido, irmãos. Se for para eu ir na igreja, para fazer da igreja um clube social, graças a Deus não é o caso da nossa igreja. Para que está indo na igreja? Se for para servir a Deus, para ir na igreja, para mostrar a sua roupa, o seu carro, as suas joias, para que está indo na igreja? Se for para dizer que é crente, mas não quer evangelizar, só quer ser crente, que nem o irmão me disse hoje, na hora ruim, é crente, faz oração, na hora que está tudo bem, esquece de Deus e capa o gato, sai fora. Aí vai querer ser crente? Aí nessa hora quer mostrar que é filho de Deus? Nessa hora quer mostrar que Deus serve? Para que viver? Qual é o sentido da vida se não for para servir a Deus? Veja que riquezas, comida, bebida, vestimentas, ouro, prata, carro, casa, terra, o que você quiser, isso é bônus. Deus te dá de bônus, é dele, é tudo dele, tudo para ele, tudo pertence dele. Nós não precisamos lutar por essas coisas, Deus nos agracia com essas coisas.
É só fazer a obra de Deus. Agora a pergunta para você: está preocupado? Está com medo? Está com medo da crise? Está com medo do vírus? Está com medo da morte? Está com medo da doença? Está com medo que alguém morra? Vou te dar a receita. Vai pregar Cristo. Vai falar de Jesus. Se vive ou morre, é Deus quem decide. Se ganha ou perde, é Deus quem decide. Se tem ou não tem, é Deus que decide. Se você vai dormir hoje e vai acordar amanhã, é Deus que decide. Se você vai pegar vírus ou não, é Deus que decide. Então sabe o que? Vai falar de Jesus. Vai pregar o Evangelho. Vai falar para as pessoas: Cristo salva, Cristo restaura, Cristo restitui, Cristo abençoa, Cristo dá vida. Ele pode mudar a sua história. Ele é o único que pode mudar a sua história. Amém. Ele é o único, não há outro. Não há outro que possa fazer nada por nós a não ser Cristo. E nós muitas vezes perdemos o nosso tempo tentando agradar A ou B, tentando fazer a vontade de um ou de outro, tentando fazer com que as coisas aconteçam da nossa forma ou de outra forma, mas que aconteça para mim ou por mim. Só Cristo. Só Cristo. Por isso, pense no que está sendo falado. Pense no que está acontecendo. Pense no que está por vir. Talvez está por vir uma calamidade muito grande. Talvez se resolva. Talvez tenha cura para esse vírus. Talvez não. Não sabemos. É a hora do apocalipse? Talvez. Talvez é a hora de pregar o Evangelho com mais força, com mais determinação. Está perdendo seu tempo. Vai ser cobrado de você. Jesus vai cobrar de você. Deus vai querer saber por que você não evangelizou. Deus vai te intimar e vai te chamar. Por que você não pregou o Evangelho? Por que você não visitou? Por que você não deu discipulado? Por que você não ficou atento na oração? Por quê? Por que nós estamos adormecidos nas trevas? Por que a igreja de Cristo parece que está anestesiada? Por quê, irmãos? E o pior é que muitas vezes a gente fala, em vez de despertar, parece que cria um mal-estar na pessoa. Em vez da pessoa ficar com ânimo, ela fica com raiva. Você fala, em vez do irmão ficar com vontade de evangelizar, ele fala: agora que eu não vou mesmo. Agora que eu não faço mesmo. Por quê? O que tem acontecido conosco? Aonde foi que nós perdemos a direção? O que tem sido o norte da igreja de Cristo aqui no Japão, principalmente? Eu não sei nos outros países, mas aqui no Japão é uma vergonha a igreja de Jesus. É uma vergonha. É egoísmo, é trapaça, é fingimento. Gente que nunca estudou a Bíblia, nunca se preparou em lugar nenhum, chega aqui é pastor. Ensina errado. O povo aprende errado. E depois divide, e divide, e briga, e divide, e briga. E ninguém está sendo evangelizado, não está fazendo a obra. O que nós estamos fazendo? Por favor, volta o versículo, lá está aqui. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É só falar: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele morreu por mim por causa dos meus pecados. Eu me arrependo
Me perdoa, Pai, recebe a minha vida e toma conta de mim. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu serei um dia. E o seu nome é escrito no livro da vida. É tão fácil, mas é tão difícil. Está tão perto, mas está tão longe. É tão simples, mas é tão complicado, que a igreja não faz, o Japão não muda, as pessoas não se convertem e Cristo fica por ser pregado. Que nesses dias nós possamos refletir, meditar e entender que nós temos um chamado. Eu gostaria de terminar perguntando para todos nós, você tem um chamado? Você tem um chamado? Deus te chamou? Ou você é crente de como é que fala aquela palavra? Intruso? Furão? Você veio para a igreja, mas não tem chamado. Você tem um chamado? Quem tem chamado? Quem tem chamado? Levanta a mão. Eu tenho chamado. Você sabe para que é o seu chamado? Sabe! Se tem chamado, sabe para que é. Vamos cumprir o nosso chamado. Só isso. Não fique esperando o pastor mandar. Não fique esperando o diácono mandar. Não fique esperando o evangelista mandar. Não tem que ninguém mandar. Vai e faz. O chamado é teu. Deus te deu. Você não está desrespeitando ninguém. Não está quebrando nenhuma regra, nenhuma norma. Vai e cumpre o teu chamado. Amém? Amém. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por mais uma noite, mais um momento de poder meditar na Tua palavra. Ver, Pai, que André não ficou esperando ninguém mandar. André não ficou esperando os outros irem, senão ele mesmo, Pai. Foi rapidinho e trouxe seu irmão. Deus, por favor, Pai, que nós sejamos como o André. Os irmãos que podem ser como outros, ou grandes homens que fizeram muitas coisas, amém. Mas nós que não podemos fazer muito, que pelo menos a gente faça aquilo que nós somos chamados para fazer. Que pelo menos a gente cumpra o nosso chamado. Deus, por favor, em nome de Jesus, nos abençoe, nos guarde, nos proteja e nos dá força, nos dá valentia, nos dá confiança, nos dá valor para podermos ir e fazer as coisas. Nós temos que cumprir o nosso chamado. Nós sabemos disso e nós precisamos do seu apoio, Deus. Nos ajude. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe.